Você já se perguntou o que dói mais? Ficar cego numa fração de segundo? Ou descobrir que a sua própria família orquestrou o abandono da mulher que você amava na noite do seu casamento? A cegueira eu superei. A traição da minha própria carne e sangue, essa ainda queima. Meu nome é Rafael Andrade Souza. Tenho 33 anos. E há quase 2 anos eu estava deitado no chão de mármore frio do salão de festas de uma fazenda em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, com uma faixa de gaze cobrindo os olhos, ouvindo os saltos da minha esposa se afastarem pelo corredor, sem olhar para trás. Eu não sabia ainda, mas aquele foi o último som que eu ouviria dela por quase 1 ano. E o que a minha família fez naquela noite, achando que estava me protegendo, quase me custou tudo o que eu tinha construído. Mas eu ainda não posso te contar isso. Uma boa história não funciona assim. Deixa eu voltar um pouco. Eu nasci em Bento Gonçalves, cidade cercada por vinhedos na Serra Gaúcha, filho único de Eduardo Andrade Souza, dono de uma das vinícolas mais respeitadas da região, e de Marisa Andrade Souza, que cuidava da administração da propriedade como se fosse um segundo coração, batendo dentro daquela casa. Crescer ali significava aprender a podar uma videira antes de aprender a andar de bicicleta sem rodinha. Significava entender que o nome Andrade Souza carregava peso. Peso de tradição, peso de reputação, peso de expectativa. Meu pai sempre foi um homem de poucas palavras, mas de decisões definitivas. E foi exatamente essa característica dele que, anos depois, quase destruiu a minha vida. Num momento em que eu estava fisicamente incapaz de me defender. Só que naquela época, eu ainda enxergava meu pai como um homem justo. Eu não fazia ideia do que ele era capaz de fazer em nome daquilo que ele chamava, com toda a convicção do mundo, de proteger o legado da família. Eu tinha 24 anos quando conheci Beatriz Lorenzetti Campos, numa festa de colheita em outubro, e foi ali, sem que eu soubesse, que tudo começou a ganhar forma, o amor, e anos depois, a traição que eu jamais imaginei que viria de dentro da minha própria casa. Beatriz não era do nosso mundo. Ela tinha crescido em Porto Alegre, filha de um professor universitário e de uma enfermeira, sem sobrenome de peso, sem vinhedo, sem tradição para carregar nas costas. Ela estudava enologia e tinha vindo para Bento Gonçalves fazer um estágio numa vinícola vizinha à nossa. No dia em que a conheci, ela estava discutindo, com toda a educação do mundo, sobre técnicas de fermentação com um enólogo que tinha o dobro da idade dela. Não recuava 1 centímetro. Eu me apaixonei antes mesmo de saber o nome dela. Nos primeiros meses foi fácil. Nós dois trabalhando perto, ela aprendendo os segredos da terra, eu mostrando a ela os caminhos entre as parreiras que eu conhecia de olhos fechados. Palavra que mais tarde ganharia um peso cruel demais. Em menos de 1 ano estávamos praticamente morando juntos. Meu pai no início tolerava. Bonita, inteligente, trabalhadora, ele dizia. Mas eu sabia, no fundo, que para Eduardo Andrade Souza, tolerar e aceitar eram palavras completamente diferentes. Minha mãe gostava dela de verdade, isso eu nunca duvidei, mas meu pai tinha um jeito de comentar, sempre de forma casual, sobre famílias que entendem o valor de uma vinícola e mulheres que sabem o que é sustentar um patrimônio de gerações. No começo eu ignorava, achava implicância de homem antigo, do tipo que ainda acreditava em casamento arranjado por conveniência, mesmo fingindo que não. O que eu não sabia, e só entenderia depois, quando já era tarde demais, é que, enquanto eu construía uma vida com Beatriz, meu pai já vinha silenciosamente cultivando outra ideia. Ele tinha um sócio de negócios, Ricardo Fontoura, dono de uma das maiores exportadoras de vinho do país. E Ricardo tinha uma filha, Camila Fontoura, que meu pai já enxergava havia anos como a aliança perfeita entre 2 famílias que entendiam o verdadeiro valor da tradição. Eu pedi Beatriz em casamento em 2022, num fim de tarde entre as parreiras, no mesmo lugar onde a conheci. Ela chorou antes mesmo de eu terminar a pergunta. Meus pais sorriram na nossa frente, aplaudiram, brindaram. Eu não sabia ainda que, por trás daquele sorriso, meu pai já tinha começado a fazer ligações que 2 anos depois me deixariam sozinho, cego e destroçado no chão do salão da minha própria festa de casamento. O casamento ficou marcado para setembro de 2024. 18 meses de noivado, 18 meses em que eu, olhando para trás, consigo enxergar cada pequeno sinal que ignorei porque estava ocupado,
demais sendo feliz. Meu pai começou a insistir para que eu assumisse mais responsabilidades na exportadora em sociedade com Ricardo Fontoura. É hora de você aprender o outro lado do negócio, Rafael. Não dá para viver só entre as barreiras. Eu concordei sem desconfiar de nada. Comecei a viajar para reuniões em Porto Alegre e em Bento Gonçalves, sempre acompanhado. Sempre por acaso de Camila Fontoura, que meu pai insistia em incluir, porque ela entende do mercado. Internacional melhor do que ninguém. Beatriz notou antes de mim. Numa noite em julho de 2024, ela me perguntou, com uma calma que eu só entenderia depois que escondia uma dor enorme, se eu tinha percebido como minha família parecia sempre arranjar um motivo para colocá-la em segundo plano nas decisões importantes, reuniões que ela não era chamada, jantares de negócios onde meu pai esquecia de mencionar seu nome. Eu disse a ela que estava exagerando, que era só o jeito antiquado dos meus pais. Eu estava errado. E essa foi a primeira vez que a decepcionei sem nem perceber. Em agosto, um mês antes do casamento, sofri um acidente na vinícola. Um sistema de irrigação teve uma falha. Um jato de produto químico usado no tratamento das videiras atingiu meu rosto antes que eu conseguisse me afastar. Fui levado às pressas para o hospital em Caxias do Sul. O diagnóstico veio dias depois. Queimadura química severa na córnea dos 2 olhos. O médico foi direto. Havia uma chance real de cegueira permanente. E mesmo no melhor cenário, eu precisaria de meses de tratamento intensivo, sem garantia total de recuperação. Eu tinha 32 anos e de repente o mundo tinha virado escuridão e incerteza. Beatriz não saiu do meu lado nenhum único dia naquele hospital. Foi ela quem segurou minha mão quando o médico disse a palavra permanente. Foi ela quem insistiu, contra a vontade dos meus próprios pais, que o casamento não deveria ser adiado. Eu não vou casar com os seus olhos, Rafael. Vou casar com você. Eu não sabia ainda que, enquanto eu ainda estava sedado naquele hospital, meu pai já tinha começado a fazer as ligações que decidiriam o resto da minha vida sem me perguntar nada. O casamento aconteceu em setembro de 2024, mesmo com minha visão ainda parcialmente comprometida, cobrindo os olhos com uma faixa de gaze para proteger a córnea em recuperação. Eu não enxergava direito o salão decorado com as parreiras da nossa vinícola, mas eu sentia a mão de Beatriz na minha. Sentia a voz dela tremendo ao dizer sim. Foi a noite mais feliz da minha vida por talvez 3 horas. Foi durante a festa que meu pai me chamou para uma sala reservada, dizendo que precisava assinar uns papéis urgentes da exportadora. Eu não desconfiei de nada, nem quando vi. Pelo pouco que minha visão nublada permitia, Ricardo Fontoura e Camila também na sala. Meu pai colocou um documento na minha frente. Um contrato de transferência de participação societária que me tirava do controle direto da vinícola temporariamente, até sua recuperação total, passando a gestão para uma sociedade entre ele e os Fontoura. E no meio da conversa ele disse a frase que eu nunca vou esquecer. Rafael, é hora de pensar no legado. Beatriz não tem estrutura para isso. Camila tem. Eu já conversei com ela. É melhor você deixar ela ir embora hoje, enquanto você ainda pode fingir que foi escolha sua. Eu me recusei a assinar. Levantei da cadeira, cego tonto, e disse que ia embora daquela sala. Foi então que eu vi. Meu pai tinha chamado Beatriz até ali. Tinha dito a ela antes de mim que eu havia decidido que o casamento tinha sido um erro precipitado, fruto do desespero depois do acidente, e que era melhor ela aceitar uma quantia em dinheiro e desaparecer com dignidade. Ela não acreditou, mas meu pai é um homem convincente, e eu cego sedado pela dor. Não consegui gritar alto o suficiente, rápido o suficiente, para impedir que ela saísse correndo daquele salão, achando que tinha sido traída pelo próprio marido na noite do casamento. Eu não sabia ainda que aquele seria o início de 11 meses de silêncio. 11 meses em que recuperei parcialmente a visão, descobri sozinho a verdade sobre meu pai. Reconstruí minha vida longe da sombra da família. Andrade Souza. E 11 meses depois dos quais Beatriz, ao saber finalmente a verdade inteira através de uma carta que minha própria mãe, arrependida, decidiu escrever, voltaria para bater à minha porta, até que ela